Olá pessoal, meu nome é Matheus Teixeira, eu sou estudante de Engenharia Florestal na Universidade Federal do Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, no município de São Gabriel, e faço parte do LabMAF, do Laboratório de Biometria, Inventário e Manejo Florestal, onde eu participo, de um projeto de pesquisa voltado ao uso de drones em áreas florestais aqui do estado. Hoje eu vou mostrar para vocês como que é feito o processamento das imagens obtidas por drone no software Agisoft Metashape. Ele é um software pago, mas a gente e é um dos mais utilizados, tá? Mas ele tem uma versão que é destinada para estudantes, que é uma licença ali de 30 dias, né, para te estar utilizando o software, beleza? Então, vou começar comentando brevemente sobre quais as etapas que a gente vai realizar aqui nesse vídeo. O que que acontece? A gente faz alguns ajustes de alguns parâmetros em cada uma das etapas, e vai ter um tempo de máquina aqui de processamento, né? Então, eu já tenho todas as etapas feitas, então eu vou começar mostrando para vocês como que faz cada etapa e depois eu já vou passar para a etapa pronta, beleza? Senão vai levar muito tempo o vídeo. Então, vamos começar aqui com as etapas que vão ser passadas aqui neste vídeo para vocês. A primeira etapa é de inserir as fotos, né, no software. E ali dentro dela a gente vai trabalhar com algumas coisinhas. Depois, a gente insere as coordenadas dos pontos de apoio. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando com processamento com o uso de pontos de apoio. Caso vocês vão fazer um processamento sem pontos de apoio, é só desconsiderar todos os procedimentos que a gente vai fazer com a questão desses pontos. Depois, o primeiro alinhamento das fotos. Esse primeiro alinhamento de fotos é em caso que a gente esteja trabalhando com os pontos de apoio. E daí a gente vai estar ajustando, né, as coordenadas obtidas em campo, né, as coordenadas obtidas nos pontos de apoio com as fotos, né. Vai dar um primeiro alinhamento ali para que a gente possa fazer a etapa seguinte, que é mirar os alvos dos pontos de apoio. Né? Quando a gente está trabalhando com pontos de apoio, a gente coleta lá com GPS em campo e coloca um alvo, né? Algo que seja visível na foto. E aí a gente precisa no software mirar cada coordenada dentro desses alvos. Então essa etapa aí eu vou estar mostrando para vocês. Uma etapa importantíssima aí do processamento com o uso de pontos de apoio. No caso, se tu não vai utilizar pontos de apoio, tu vai inserir as fotos e depois já vai passar para o alinhamento de fotos, no caso. Então, a quinta etapa aqui vai ser o segundo alinhamento das fotos, que aqui sim vai ser o alinhamento que a gente vai estar utilizando para o resto do processamento, tá? Então, a gente, aqui no primeiro alinhamento, a gente vai processar, pode processar com uma qualidade muito baixa, tá? No alinhamento de fotos, a gente tem algumas opções de qualidade, de precisão. A gente pode processar com a mínima que tiver. E se tratando do segundo alinhamento, que já é um que a gente vai estar utilizando para gerar produtos, a gente necessita processar com uma qualidade melhor, tá? Então a qualidade varia de muito baixa, baixa, média, elevada e muito elevada. O meu computador suporta processar até a média, né? Isso daí envolve muito a configuração do computador. Então o meu eu consigo processar até a média. Então eu vou mostrar para vocês aí os produtos gerados e todo esse processamento em média qualidade. Quanto melhor o teu computador, né, melhor tu vai conseguir estar processando numa qualidade superior, que é o ideal, né, para gerar os produtos aí. A sexta etapa é gerar a nuvem densa, gerar o modelo 3D. A gente tem uma das etapas aí que gera o modelo 3D, é bem interessante. A oitava, a gente gera a textura desse modelo 3D. A nona etapa, a gente vai estar gerando o MDS, o nosso modelo digital de superfície, ou modelo digital de elevação, né? A décima etapa é gerar o ortomosaico, e depois a gente parte para exportar. Exportar o relatório vão ter todas as informações aí do processamento, e exportar os produtos gerados.
beleza? Então, aqui a gente vai estar fazendo 12 etapas neste vídeo. Como eu comentei, vou fazer ali, né, por exemplo, aqui no mirar os alvos dos pontos de apoio. Eu vou mostrar para vocês, né, mirando em algumas fotos. Depois a gente já vai passar né, para essa questão aqui do alinhamento das fotos com a qualidade que a gente vai querer para os nossos outros produtos, tá? Senão vai acabar levando muito tempo o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Talvez isso vocês não tenham visto, se vocês já assistiram algum vídeo de processamento de imagens, talvez não tenha comentado, eu particularmente não vi em nenhum dos vídeos assim gratuitos sobre processamento de imagem, sobre essa questão da qualidade da imagem. E claro que é algo que a gente tem que levar em consideração. Então eu já realizei alguns cursos gratuitos, participei de palestras e participei de um curso pago. Nesse curso pago, eles mostraram, né, essa questão de um parâmetro que tem no software que a gente consegue calcular a qualidade da imagem. Então, o que que ele faz? Ele faz uma estimativa da qualidade de cada imagem baseada na nitidez das fotos. Ele pega ali a parte mais focada da imagem e vai calcular um valor. Quando esse valor for inferior a 0,5, o manual do software diz que não é desejável, né, que se utilize essas imagens, porque elas podem estar influenciando aí em questão de alinhamento dos seus produtos, né, alinhamento das imagens ali, e consequentemente vai estar resultando num produto com uma qualidade não tão boa, tá? E no curso que eu realizei, o professor até comenta que imagens ali abaixo de 0,7, né, desse parâmetro de qualidade que é estimado pelo software, já não é tão interessante estar utilizando, porque não vai resultar um produto tão bom. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer esse cálculo aí da qualidade da imagem, tá? E já adianto para vocês que as imagens que eu vou trabalhar aqui nesse exemplo não são imagens com uma qualidade tão boa. Talvez por nesse levantamento a câmera estava configurada com modo automático, né? Não estava configurada manual. E daí estava fazendo um mapeamento de uma floresta e no lado tinha uma área com um solo exposto, e daí deu aquela diferença de cores ali e perdeu totalmente o foco de algumas fotos. E aí a qualidade acabou caindo bastante. Então depois já comecei a trabalhar com a câmera em modo manual, com ajuste certinho ali, daí já não teve mais tanto desses problemas, né? E claro que estou trabalhando com um drone com uma câmera mais sofisticada, acaba resultando nos produtos com melhores qualidades. Então é muito importante cuidar a configuração da câmera, né, no momento que tu vai fazer o teu mapeamento aéreo aí. Então vamos começar. Vou comentar aqui alguns parâmetros que a gente vai observar ali no software, tá? E aí vou começar a mostrar no software e mostrar aqui, né, alguns desses parâmetros, né, a descrição de cada um desses parâmetros. Todas essas informações foram retiradas do manual do Agisoft MetaShape, tá? E vou disponibilizar o link do manual para vocês e disponibilizar um arquivo PDF com, vamos dizer assim, com esse resumo aqui, né, desses parâmetros que a gente vai observar ao longo do processamento. Então, o alinhamento de imagens. O que que a gente vai encontrar? A precisão, como eu comentei, ela pode ser muito baixa, baixa, média, elevada e muito elevada. No primeiro alinhamento, a gente pode trabalhar ali com a muito baixa, já é suficiente para que a gente possa fazer a mira dos alvos. Depois, ao final de fazer a mira de todos os alvos nas fotos, a gente pode fazer um realinhamento, né, com a qualidade mais elevada. Aí vai depender do, do teu estudo, vai depender da capacidade do teu computador. Como eu já comentei aqui, eu vou fazer em média qualidade. Aí tem uma pré-seleção genérica, que ele pega um conjunto de fotos menores para fazer esse alinhamento, daí ele vai fazendo esse processo com uma menor precisão e depois ele vai melhorando, e isso ajuda a reduzir a questão de tempo em processamento com um grande conjunto de fotos, tá? Eu não vou ativar aqui essa função
esse processamento porque, né, não é um conjunto de fotos tão alto, tão grande assim. Não ativei, na verdade, né? Porque como eu comentei, eu já tenho as etapas feitas, só quero mostrar para vocês ali no software. Mas não foi feito com esse parâmetro ativado. Depois tem uma pré-seleção de referência genérica, que ele vai fazendo uma estimativa ali de referência. Então ele seleciona pares de fotos sobrepostas, levando em consideração os locais medidos na câmera. Não ativei essa função também. Essa função aqui que a gente vai utilizar, o redefinir alinhamento atual, a gente vai utilizar ela ao final de fazer todas as miras dos alvos, que daí a gente refaz o alinhamento das fotos com uma qualidade, né, uma precisão melhor. Outro parâmetro que a gente tem que definir é o limite de pontos-chave, tá? Então é um número que indica o limite superior de pontos de recurso em todas as imagens a serem consideradas durante o estágio de processamento atual, e o software, né, já tem um valor ali padrão, que é de 40, que é o recomendado lá no manual dele. Outra questão é o limite de ponto de amarração, que o número indica o limite superior de pontos correspondentes para cada imagem, sendo 4 o valor recomendado. Então, mantive aí, vamos manter com 4 também. E por último, o modelo de câmera adaptável. Então, ele faz uma seleção automática dos parâmetros da câmera e inclui isso no ajuste com base em estimativas de confiabilidade. Então, esse parâmetro eu mantive ativado, tá? Então, vamos partir agora para o software. Então, pessoal, estou aqui com o software aberto, né, que é a interface dele. Eu trabalho com ele nesse tema escuro, mas tem como mudar, deixar um tema mais claro. Vou começar aqui, então, já dizendo para vocês que muito do que a gente vai fazer, basicamente, está aqui em fluxo de trabalho. Tá? Basicamente, aqui estão todas as etapas do processamento, tá? Que a gente vai estar trabalhando. Então, vou começar adicionando as fotos que a gente tem aqui. Aqui eu criei uma pasta, tá? Com arquivos necessários, aqui, né? As etapas, né? Alinhamento 1, alinhamento 2, né? Onde estão salvos já o processamento separado em etapas ali para eu estar mostrando para vocês. Então, aqui em arquivos necessários, eu criei duas pastas. Uma é a de fotos, né? Vou adicionar aqui, dou um clique, Ctrl A e coloco para abrir. Beleza, carregou então 208 fotos. Aqui em referência, a gente tem as nossas fotos e as coordenadas aqui, altitude. Aqui eu vou mudar, então vou converter esse datum aqui, né, esse sistema de coordenadas, eu vou converter ele para o WGS 84TM Zona 21 Sul. Vou desmarcar marcadores aqui, vou marcar só as câmeras, beleza? E daí eu vou inserir aqui as minhas referências, né, minhas coordenadas dos pontos de apoio. Então aqui, né, como eu comentei, tinha criado a pasta arquivos necessários, pontos de apoio, coordenadas trilha. Esse exemplo que eu vou estar utilizando é um mapeamento da trilha, né, um local dentro do campus da Unipampa aqui em São Gabriel, onde a gente vem desenvolvendo alguns projetos. Aí vejam que está aqui, está tudo certo já, tabulação, iniciar a importação na linha 2, porque, né, aqui tem o cabeçalho, né? Então aqui não precisa mexer em nada e vou manter aqui WGS84TM Zona 21 Sul. Então, ok. E aí posso colocar aqui Yes to All, né? Ele está perguntando aqui para criar um marcador, né? E eu coloco sim para todos. Então aí ele criou os nossos marcadores. Onde tem C é os pontos de controle, PV é os nossos pontos de verificação, nossos pontos de check, né? Onde a gente verifica o quanto que deu o erro aí do levantamento. Então o que eu vou fazer agora é converter essas coordenadas para o Sirgas 2000 Zona 21 Sul. Então eu vou deixar as câmeras e os marcadores marcados aqui, vou fazer essa conversão para os dois arquivos.
Então, feita a conversão, eu posso vir aqui em configurações e marcar câmera referência, verifico, né, tá o TM21 Sul, TM21 Sul e tá em Circas 2000. Marco as duas coisas aqui, deixo marcado. Então, o que eu comentei sobre a qualidade da imagem, né, foi o primeiro tópico ali que eu entrei mais aprofundado. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz esse cálculo de qualidade da imagem. Beleza? Tem as fotos, todas as fotos. Daí a gente vem aqui, clica numa, qualquer uma das fotos, botão direito, e vai ter aqui, Estimate Image Quality, né? Estimativa de qualidade da imagem. A gente clica aqui. A gente pode colocar para todas as câmeras, né? Para todas as fotos. Ou deixa aqui só para essa câmera, no caso vai estimar só para essa foto. Mas vou colocar para fazer para todas. Dou OK. Agora ele vai fazer o processamento, vai analisar as fotos e logo vai me dar o resultado. Então, pessoal, finalizado aqui a primeira etapa aqui de estimativa da qualidade da imagem, né? Então, a gente vem aqui nesse outro ícone, clica aqui e pode colocar em detalhes. Aí aqui vai estar o nosso parâmetro, né, de qualidade. Então, vejam aqui, está em torno de 0,3 ali a maioria das imagens, né? E o recomendado era que não se utilizasse imagens com menos de 0,5, né? Aqui tem uma imagem com 0 de qualidade. Olha só. O que acontece? A câmera configurada em modo automático, ela até fazer, né, a correção ali da cor, no caso a gente está trabalhando com mapeamento de um capão de mato, né? E aqui ele pegou um campo aberto. Então dá um estouro na foto, né? Ele perde, a gente vai aproximando e vê que está totalmente sem foco a foto, né? Então é por isso que é isso que que esse parâmetro de qualidade faz. Ele pega e faz o cálculo baseado na nitidez, né? No foco da tua imagem. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui que esteja com parâmetro acima de 0,5. Que tenha uma 0,69. Vamos ver. Não tá tão ruim. Mas mesmo assim não é tão boa assim, né, a qualidade. Mas vou estar trabalhando então com esse conjunto aqui, né, um conjunto de 208 fotos, lá da trilha do campus da Unipamp em São Gabriel. Então, como eu comentei, a primeira etapa que a gente faz aqui, a gente vem no fluxo de trabalho, alinhar as fotos. Qualidade muito baixa, tá? Aqui tem a nossa precisão, né? Mantenho muito baixa. Aqui não vou marcar nada. Aqui está 40, 40, aqui está 10, vou colocar 4, que é o recomendado. E vou manter aqui o modelo de câmera adaptativa, né, adaptável. E dou um OK. Então agora ele vai fazer o processamento. Vai fazer o primeiro alinhamento. Depois a gente volta que eu vou mostrar para vocês a parte de mira dos alvos, beleza? Então, pessoal, voltando aqui, estou com o processamento, né, do primeiro alinhamento concluído. Então, ele gera essa nuvem de pontos aqui, nuvem de pontos esparsos, tá? Então, a gente vai aproximando e vê que os pontos estão bem distantes. E a quantidade de pontos, né, é bem baixa, 14.475 pontos. No caso, e o processamento não foi tão rápido, né, também, por conta, então, da gente estar fazendo uma qualidade, uma precisão, né, tão baixa assim. Quanto maior a precisão ali, maior vai ser o tempo de processamento e vai gerar mais pontos aqui na nuvem. Então, vou mostrar agora a etapa de mira dos alvos, tá?
dos pontos de apoio. Então, como eu comentei, todos que têm a letra C são pontos de controle e os pontos com a PV são os pontos de verificação, onde a gente obtém ali o erro, né, do levantamento. Então, a gente vem aqui, né, a gente está aqui em projeto, que é a aba principal, no caso, que ele já mostra, né, que tem as 208 fotos alinhadas, tem os 19 marcadores, que são os nossos pontos, que são 14 pontos de apoio e 5 de verificação, e aqui nosso type points, né, nossa nuvem esparsa. Beleza? Então a gente vem em referência, na referência, aqui tem todos os pontos, a gente tem que fazer esse procedimento que eu vou mostrar para vocês para cada um desses pontos em todas as fotos que ele estiver nos mostrando ali. Tá? Então eu vou fazer só alguns pontos aqui e depois a gente já vai pular para a etapa da nuvem com alinhamento em qualidade média, tá? Dessa nuvem esparsa aqui com a qualidade média, beleza? Então vamos lá. A gente vem aqui, botão direito, Filter Photos BeamMakers, tá? Ele me mostrou aqui. Então essas três fotos iniciais aqui que ele me mostra, eu já sei que o ponto C1 não está aparecendo, tá? Eu já fiz esse processamento algumas vezes e ele não aparece. Então eu vou pegar aqui a partir da nossa quinta foto, na verdade. Então o meu ponto C1 tá aqui, ó. Então veja, como eu comentei, a qualidade das fotos não são tão boas. Aqui era um banner preto com pintado de branco aqui, um círculo branco, né? Para a gente ter o contraste assim na imagem e conseguir visualizar, mas ele até não aparece tão bem. Nesse caso até é o banner cinza, na verdade, não é o banner preto. A gente tinha alguns banners pretos e outros cinzas. Esse daqui é o cinza com branco. Então esse círculo aqui é o círculo onde foi pintado, tá? Então a gente arrasta aqui o ponto, tenta deixar ele mais no meio, assim, e solta, tá? Então, quando fica verdinho assim, é porque foi feito a mira, né, do alvo. Então a gente parte para a próxima foto e faz o mesmo procedimento. Então, pessoal, claro que com essas imagens que a gente tem aqui, a qualidade não está tão boa, então o alvo não aparece tão bem e isso acaba, né, influenciando no erro do levantamento. Então a gente tem que prezar por obter imagens com uma qualidade tão boa e que o alvo esteja bem visível, né? Esteja um alvo bom para que a gente consiga fazer essa mira dos pontos de apoio certinho, né? E não gerar um produto com um erro tão elevado. Então esse procedimento aqui vai se repetir, pessoal, para cada uma das fotos que for aparecendo aqui no nosso processamento e para todos os pontos. Nesse caso aqui eu trabalhei com 19 pontos, né? Então vejam aqui a quantidade de fotos que tem para a gente fazer esse procedimento, beleza? Então é muita foto, a gente pode até vir aqui novamente, clicar, filtrar de novo, mas realmente é essa quantidade aqui de fotos mesmo. Vou fazer um aqui para os pontos de verificação. Então aqui eu tenho um ponto de verificação. Vou voltar aqui. Meu ponto de verificação está aqui. A gente vai fazendo esse procedimento aí para todas, né, todas as fotos que aparecerem em cada ponto e faz esse procedimento em todos os pontos, tá? Então, o que que acontece? Vamos supor aqui que eu tenha feito isso já para todos os pontos e agora eu quero dar início no meu segundo alinhamento, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou desmarcar, então, todos os pontos de verificação.
o software vai entender que esses pontos que estão desmarcados são os pontos de verificação, tá? Se a gente acabar esquecendo, por exemplo, o PV1 apertado, ele vai ser um ponto de apoio. E a gente vai estar só com 4 pontos de verificação. Então tem que tomar cuidado aqui, não esquecer de desmarcar esses pontos para que a gente faça o procedimento do segundo alinhamento. A gente vem aqui, alinhar fotos, novamente, aí vai estar mudando para média, qualidade, no meu caso. Se vocês tiverem um computador mais sofisticado, né, com uma configuração melhor, vocês vão estar conseguindo processar em uma qualidade melhor. Então, aqui eu vou colocar a média, aqui não vou marcar nada, né? Aqui eu vou deixar marcado, ele já vai estar marcado por padrão, e aqui é só verificar se está tudo certo, e eu dou um OK para fazer o reprocessamento no caso, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês a nuvem esparsa, né? O nosso alinhamento em qualidade média já pronto, com todos os alvos mirados, né? Os alvos dos pontos de apoio já feito todo esse procedimento eu mostrei aqui para vocês, beleza? Aqui a gente pode salvar, tá? A gente vem aqui para salvar o projeto, em guardar. Aí eu venho aqui no meu exemplo, vou botar aqui alinhamento 1. Eu já tinha, né, criado ele aqui, então é só apertar aqui e apertar em salvar. Né? Claro que aqui eu não terminei todo o procedimento, porque leva um tempo, tá? Realmente é bastante dispendioso de tempo essa questão da mira dos alvos. E depois tem mais todo o tempo de máquina de todas as etapas do processamento. Tá? Então, pessoal, estou aqui com o segundo alinhamento pronto. Tá? Como eu comentei para vocês, leva bastante tempo mirando todos esses alvos. Tá? São 19 alvos. E mais o tempo de máquina, né, de processamento, porque realmente vai demorar mais tempo a gente processando aqui em qualidade média. Então, vejam, né, os pontos estão todos aqui alinhados com o terreno. Tá? E é uma nuvem esparsa ainda, mas é uma nuvem mais densa, né? Resultou em praticamente 260 mil pontos, tá? Na qualidade média. Então, olhem só, bastante interessante. Vou mostrar para vocês a questão dos pontos. Vem aqui, né, em referência, vou aqui no C1 mesmo, e vejam que não estava marcado os pontos, ó, né? Tu mantém eles desmarcados. Vem aqui em Filter Photos Makers e daí estão todas as fotos marcadas, né? Quando está com essa bandeirinha verde, são as fotos aí que foi feito a mira dos alvos. Aqui tem algumas fotos que não foi feita porque eles não estavam aparecendo, tá? Então é esse o procedimento. Agora vamos partir para outra etapa do nosso processamento. Após o segundo alinhamento, a gente já parte para gerar a nuvem densa. Vou comentar com vocês agora os parâmetros que a gente vai estar observando, se tratando da nossa nuvem densa. A nuvem densa, a gente pode utilizar ela também como para manipular, obter algumas variáveis, mas isso em softwares específicos, né? Então vamos lá. Novamente vai ter um parâmetro de qualidade, muito baixa, baixa, média, elevada e muito elevada. Nesse processamento eu trabalhei com a qualidade média, beleza? Aí tem uma filtragem de profundidade. Tá? Aqui ele calcula mapas de profundidade para cada imagem, devido a alguns fatores, como imagens ruidosas ou mal focalizadas, né, onde podem haver alguns outliers, né, entre os pontos, então grandes diferenças entre esses pontos. E daí a gente tem 4 filtros que a gente pode utilizar: o leve, o agressivo, o moderado e o desabilitado. Então, leve. Se houverem pequenos detalhes importantes que são espacialmente distinguidos na cena a ser reconstruída, características importantes não serem classificadas como outliers. O agressivo, que é o que a gente vai estar utilizando.
Se a área a ser reconstruída não contiver pequenos detalhes significativos, então é razoável para escolher o modo de filtragem de profundidade agressiva para classificar a maioria dos outliers. Este valor do parâmetro é normalmente recomendado para o processamento de dados aéreos. No nosso caso, são imagens aéreas, vamos estar trabalhando com o filtro agressivo. No caso, esse software, Agisoft, ele não é só, né, de imagens aéreas, por isso que diz isso no software, né, recomendado para processamento de dados aéreos. Moderado, então, vai gerar resultados entre o suave e o agressivo, e desabilitado, então, não é uma função recomendada pelo software, pois gera resultado com uma nuvem densa com muito ruídos, né? Então, como eu comentei, qualidade média vai ser trabalhado e filtro agressivo, tá? Outro fator é o cálculo de cores dos pontos. Então, é uma opção que pode ser desmarcada, caso não seja interesse a cor dos nossos pontos, mas aqui a gente vai gerar uma nuvem com cor, né? E quando a gente não está trabalhando com o cálculo das cores, o processamento acaba sendo mais rápido. Então, bora partir aqui para o software novamente, mostrar para vocês como que se gera ela aqui, né? Como selecionar esses parâmetros e depois já vou mostrar a nuvem pronta para vocês. Então, a gente vem aqui, novamente, no fluxo de trabalho, Mind Dense Cloud, né? Construir nuvem densa. Então, aqui, qualidade média, como eu comentei, aqui tem as outras qualidades, muito baixa, baixa, média, elevada e ultra elevada. A gente vem Advanced aqui, avançado. O filtro de profundidade agressivo, tá? Mantenha agressivo. E Calculate Point Colors, né? Calcular os pontos coloridos. E dá um OK. Então, pessoal, estou aqui com a nossa nuvem densa gerada, né? Aqui eu posso clicar para desmarcar os marcadores, né? Que é algo chato visivelmente. Vou desmarcar eles aqui nessa bandeirinha. Eu clico para mostrar, clico para desabilitar. E olhando assim no primeiro momento já parece ser até uma foto, né? Uma grande foto a nossa nuvem densa. Mas não, a gente vai aproximando e vê que são realmente pontinhos, tá? E são 10.486 pontos. 10.400.086 pontos. É muito ponto. Isso para uma qualidade média. Tá? Então é bem legal isso aqui. A gente pode estar trabalhando em outros softwares com a manipulação dessas nuvens, fazer alguns cálculos, tá? E aí depois, a nossa próxima etapa é o modelo 3D, tá? A nossa malha tridimensional. Então vou mostrar para vocês agora alguns parâmetros que a gente vai observar na construção deste modelo. Então, primeira coisa é os dados de origem. Então, ele pode ser gerado de duas formas. Pela aquela nuvem esparsa, que foi nossa primeira nuvem gerada ali. Na verdade, a nuvem gerada no segundo alinhamento, né? Que ela é um processamento rápido, mas vai gerar um modelo menos detalhado, tá? Vai gerar um modelo baseado unicamente na nuvem de pontos esparsos, que não é uma nuvem de pontos com uma qualidade tão boa. E o segundo, que é o que a gente vai estar utilizando, é gerar esse modelo a partir da nossa nuvem densa. Vai demorar mais no processamento, mas vai gerar um modelo digital com uma qualidade bem melhor. O tipo de superfície tem a arbitrária, né, que é para modelar qualquer tipo de objeto e deve ser selecionado para objetos fechados como estátuas e edifícios. E o campo de altura, que é otimizado para modelagem de superfícies planas, como terrenos, deve ser selecionado para o processamento de fotografia aérea, pois requer menor quantidade de memória e permite um processamento de conjuntos de campos de conjunto de dados maiores. Nesse caso, o arbitrário seria 3D e campo de altura 2,5D. Nesse processamento, eu acabei trabalhando com o 3D, tá? Mas é recomendado pelo manual do software que quando se tem, né, uma área plana, vamos dizer assim, uma área aberta, se utilize o campo de altura, tá? Utilize ali a tipo de superfície 2,5D.
Aí tem contagem de faces, tá? Que é um outro parâmetro que a gente tem ali, que aí ele varia de elevada, média, baixa e custom, onde a gente vai definir um valor. Então, ele especifica o número máximo de polígonos na malha final, né, no nosso modelo 3D final. Os valores sugeridos são calculados com base no número de pontos da nuvem de pontos selecionada. Então, no nosso caso, ele vai fazer um cálculo dessas faces baseado na nossa nuvem densa, tá? Então, embora um número pequeno de polígonos possa resultar em uma malha muito áspera, tá, num modelo não tão bom, um número personalizado, por exemplo, com mais de 10 milhões de polígonos, pode causar problemas de visualização do modelo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse parâmetro. No caso, quando a gente coloca elevada, média e baixa, ele vai fazer esses cálculos baseado na nossa nuvem que a gente vai estar utilizando. Nesse exemplo, a nuvem 10. E quando a gente coloca custom, a gente tem que cuidar para não colocar um valor tão baixo, para não gerar um modelo ruim, né, um modelo não tão detalhado, ou um valor tão alto que daí, né, o software não vai ter capacidade para mostrar esse modelo, né, pode estar travando o software e a tua máquina aí. Então, pessoal, aqui o parâmetro da interpolação, ele vem ativado por padrão, aí tem outra opção de extrapolação e modo desativado. Por padrão, então, isso vai estar beneficiando porque ele vai cobrir alguns furos, né, que podem ter ali na nuvem densa, ele vai estar cobrindo no modelo 3D esses buracos, né, esses furos. Extrapolado é um problema porque pode gerar um modelo com uma geometria extrapolada. Então, a gente vai estar trabalhando com a configuração padrão, que é manter ativada a interpolação. Classes de pontos. Se tem algum tipo de classificação na nuvem densa, a gente pode gerar um modelo só com essa classe. Por exemplo, eu tenho uma classe que é só o terreno, só o solo. Então, tu vai gerar um modelo 3D considerando só o solo. Mas não é esse caso. Nesse caso, vai ser gerado um modelo para tudo e vai ter um vídeo de classificação da nuvem densa para gerar o MDT no software Agisoft, tá? Então, fiquem de olho aí nos próximos vídeos. E o cálculo das cores dos vértices, então, se os dados de origem tiverem informações de cor, que é o nosso caso, a nossa nuvem densa vai ter cor, então vai ter cálculo aí de cor ao longo desse processamento do modelo 3D, da nossa malha tridimensional, beleza? Então vamos no software agora. Eu venho aqui em fluxo de trabalho, construir modelo. Então, os dados de origem, Nenscloud. Aqui, como eu comentei, eu gerei ele em modo arbitrário, né? Gerei 3D, mas poderia ter gerado em 2,5D, né? Porque é um local aberto, vamos dizer assim, né? Não tem nenhum prédio. O objetivo não era mapear os prédios, e sim a floresta, então poderia ser, sim, em 2,5D. Face Count, então aqui a contagem de faces, como eu falei, ele faz uma contagem baseada no, na nuvem densa, né, na quantidade de pontos da nuvem densa. Aqui eu posso manter elevado, deu 2 milhões de pontos, não é muito, né, a gente não tem que se preocupar. Seria preocupante se tivesse dado ali em torno de 10 milhões, mas com 2 milhões dá para gerar tranquilamente elevado. Aqui a interpolação já vem ativada, né, default, padrão. Aqui Point classes, como eu comentei, a gente não muda, vai estar aqui todos, então a gente deixa. E aqui calculate vertex colors, e daí dá um OK. Então, pessoal, estou aqui com o modelo já criado. Então vejam, né, ele gera assim, mas a gente vê que não tem uma textura tão legal, né? Tá tudo meio borradão, assim, dá uma ideia já do local, mas é algo que está meio assim bagunçado, né, vamos dizer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou agora mostrar para vocês o procedimento para que a gente possa gerar a textura desse modelo e ele vai ficar visualmente mais bonito, mais agradável, tá? Então vamos lá.
Então, a textura do modelo 3D, alguns parâmetros que a gente vai encontrar ali no software que a gente tem que definir. Então, tem esse tipo de textura, a gente mantém ali em Diffuse Map. Dados de origem, a gente mantém as imagens, né? Ele vai pegar as imagens para utilizar como referência para criar essa textura. E daí tem o modo de mapeamento, tá? Tem alguns modos que a gente vai observar. Então, o genérico é o modo padrão. O software vai tentar criar uma textura mais uniforme possível. Tem o ortofoto adaptável, né? Que a superfície do objeto é dividida na parte plana em regiões verticais. A parte plana da superfície texturizada usando a projeção ortográfica e a vertical. As regiões são texturizadas separadamente para manter uma representação precisa das texturas nessas regiões. Então, o software tende a produzir texturas mais compactas para cenas quase planas, mantendo a boa qualidade da textura para superfícies verticais, como as paredes de edifícios. Tem o modo ortofoto, que toda a superfície do objeto é texturizada no ortograma da projeção, e o modo de mapeamento ortofoto produz uma representação de textura ainda mais compacta do que essa de ortofoto adaptável, tá? E aí tem também o esférico, que é apropriado para uma determinada classe de objetos que possuem uma forma de bola. Tem o foto único, então que ele vai permitir gerar a textura a partir de uma única foto. E aí a gente vai escolher, né, a foto que a gente quer que seja utilizada, e tem o manter o V, que gera uma textura usando a parametrização atual. Então esse daqui que a gente vai estar utilizando, esse manter o V, mas poderia ser utilizado também o modo padrão, tá? Mas é mais utilizado essa questão de manter o V aqui para gerar as texturas. E aí depois tem o modo de combinação. Então ele seleciona a maneira como os valores de pixels de diferentes fotos vão ser combinados na textura final. E são 4 modos que a gente tem disponíveis ali. Modo mosaico, que é o modo padrão, tá? Que ele implica numa abordagem em 2 etapas. Então, a mistura do componente de baixa frequência para a sobreposição das imagens, evitando problemas na linha do mar. Então, ele faz uma média ponderada e o peso depende de vários parâmetros, incluindo a proximidade do pixel em questão ao centro da imagem. E depois, em alta frequência, o componente da frequência responsável pelos detalhes da imagem é obtido a partir de uma única imagem, aquela que representa boa resolução para a área de interesse, enquanto a visão da câmera está quase normal à superfície reconstruída neste ponto. Então a gente vai estar utilizando esse modo padrão já do software. Aí depois tem esse modo de combinação médio, que vai usar o valor médio ponderado de todos os pixels de fotos individuais, sendo que o peso depende dos mesmos parâmetros considerados para o componente de alta frequência no modo mosaico. Tem a intensidade máxima também. Ele vai pegar a foto que possui a intensidade máxima do pixel correspondente e a mínima intensidade, que é a foto que possui a intensidade mínima de pixel que vai ser selecionada. Então a gente não muda isso, deixa mosaico padrão que vai estar gerando um produto legal. E aí tem alguns outros parâmetros aqui. Ativar o preenchimento de furos. Então é uma função que já é ativada por padrão, uma função que nos beneficia, né? E ativar o filtro fantasmas, que caso a cena inclua estruturas finas ou objetos em movimento que não foram reconstruídos como uma parte do modelo poligonal, ele pode ser útil para evitar esse efeito fantasma na textura. Então vai ser ativado também. Então bora para o software. Então pessoal, estou aqui, né, com o modelo, sem textura ainda. Vou em fluxo de trabalho e construir textura. Então a gente vai manter aqui o tipo de textura, Diffuse Map, tem também Occlusion Map. Eu utilizo esse mesmo. Aqui vai ser dados de origem às imagens, o modo de mapeamento, a gente vai estar utilizando aqui o mosaico, manter o V, no caso. O modo de combinação, vamos manter o mosaico. E mantemos os dois filtros, né? O filtro para tapar furos e o filtro de caso fantasma ali, né? Como eu comentei, também
fica ativado. Beleza? Depois é só dar OK e aguardar o processamento. Então, pessoal, estou aqui já com o modelo texturizado aberto. Então, vou aproximar aqui para vocês verem. Claro que aqui acaba que essa aqui nem era a área de interesse, né? Nossa área de interesse é ali a trilha, só que é a parte do mato, né? Mas vejam que ficou bem mais suave já a textura desse modelo. Claro que se tivesse processado numa qualidade melhor, né, melhor seria o resultado deste produto, tá? Que pode ser utilizado aí também em softwares específicos, beleza? Então aqui está nosso modelo 3D, praticamente já aparece uma foto mesmo, tá? E agora a gente parte para mais uma etapa do processamento. Então, a próxima etapa é a criação do nosso MDS, do nosso modelo digital de superfície, nosso modelo digital de elevação, ou ali no software, a sigla é DEM, né? Digital Elevation Model. Elevation Model. Então, a primeira coisa que a gente vai definir, né, é a projeção geográfica plano-cilíndrica. A gente vai estar trabalhando com a projeção geográfica, né? Circas 2000, PM21 Sul. Os dados de origem, nuvem densa, nuvem esparsa, uma malha tridimensional. O recomendado é trabalhar com a nuvem densa para gerar o modelo de estado de superfície. A interpolação, a gente vai manter ativado, tá? Então, por padrão, é uma função que faz o cálculo para todas as áreas da cena que são visíveis em pelo menos uma imagem, sendo esta a opção recomendada. Como eu comentei, todas essas informações foram retiradas do manual. No vídeo, na descrição do vídeo vai ficar o link do manual e um link para baixar essa apresentação aqui para vocês. O extrapolado, então, vai gerar um modelo com alguns dados de elevação sendo extrapolado, tá? Então, não é interessante a gente utilizar, vamos manter a interpolação padrão. E depois a classe de pontos, que a gente vai utilizar, que no caso, a gente vai estar considerando tudo. Então, vamos para o software agora para vocês verem como que constrói. A gente vai novamente fluxo de trabalho, vai em by de DEM aqui, né? Construir o DEM, construir o Digital Elevation Model, construir o modelo digital de elevação. Então tá aqui. A projeção a gente mantém geográfica, aqui a gente pode mudar o sistema de referência, mas esse é o de nosso interesse mesmo. O Cirgas 2000 TM Zona 21 Sul. Aqui a gente vai trabalhar com a Dense Cloud, nossa nuvem densa. Interpolação, default aqui, né, padrão, ativado. E Point Class a gente mantém como está. Dá um OK aqui e aguarda o processamento. Então, pessoal, aqui estou com o modelo digital de superfície criado, tá? Então, aqui ele tem uma barra aqui de altitude, né? Então, tá mais ou menos tudo em torno aí dos 118 metros. Aqui a gente consegue calcular volume, né? Calcula altitude, obtém altitude, perfil de solo e tal. Então, vou até pegar aqui nossa reguinha. Botar aqui ele me diz a altitude do ponto, ó. Dá a coordenada e a altitude que está. Aqui a gente pode medir a distância. Aí aqui a gente pode criar uma linha. Aí a gente pode mensurar aqui o perfil, né? Aqui ele me mostra a altitude, a distância. Aqui no caso eu não consigo medir o volume, né? Porque é uma linha. Mas a gente consegue medir o volume também. Deixa eu só deletar isso aqui. Deletar esse shape. Eu vou criar um polígono aqui, vamos medir o volume.
Pegando um prédio aqui do campus. Tem aqui, mensure. Então ele me dá aqui cada vértice, né? As nossas coordenadas e a altitude de cada vértice. Me dá a altitude, né? O perfil. E me dá o volume aqui também. Beleza? Então aqui só para mostrar rapidamente para vocês essa questão do nosso modelo de estado de superfície. Além disso, também é possível que a gente crie aqui as nossas curvas de nível. O intervalo aqui eu vou manter de 1 metro, né? Aqui para a gente criar, a gente vem no DEM, botão direito e Generate Contours, né? Gerar contornos. Gerar contornos. E dá um OK. Então ele gera aí as curvas de nível, claro que aqui bem detalhadas, né? A gente está trabalhando com o modelo de estado de superfície que considera tudo, tá? Então é interessante gerar a curva de nível quando a gente está trabalhando com o modelo digital de terreno. Então, só para mostrar mesmo aí para vocês essa opção. E agora vamos para a nossa última etapa de produtos gerados, que é a questão do ortomosaico. Então, pessoal, quais os parâmetros que a gente vai ter que observar aqui para gerar o ortomosaico? Primeiro, novamente, é a nossa projeção geográfica plano cilíndrico. Os dados de origem. O modelo digital de superfície, o nosso DEM, né, que é indicado para o processamento dos dados de levantamento aéreo, ou a malha tridimensional, nosso modelo 3D, né, permite criar um ortomosaico para aplicação menos comum, mas bastante exigida, como é o caso de fachadas de edifício ou outros modelos, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com o modelo digital de superfície para gerar ortomosaico. O modo de mesclagem, a gente vai trabalhar com mosaico, que é o padrão, mas tem outros, né, como o médio e como desabilitado, mas não é de interesse. E é isso, são esses os três parâmetros que a gente vai definir ali para gerar o ortomosaico. Então a gente vem em fluxo de trabalho, construir ortomosaico, geográfica, DEM, aqui eu mantenho o mosaico, aqui mantive ativado, né, a questão do filtro para cobrir buracos, que é interessante, e dou um OK e aguardo o processamento. Então, pessoal, estou aqui com o ortomosaico gerado. Então, vejam, né, ficou bem legal. Apesar da qualidade não ter sido tão boa nesse levantamento, mas ficou interessante aqui o nosso ortomosaico. Então, a nossa área de interesse é essa daqui, tá? A área da trilha do Campo São Gabriel. Então aqui onde não era área de interesse, claro que vão ter alguns buracos, né? Até porque o drone não voou até lá, o drone voou só nessa área aqui. Mas como ele estava a 120 metros de altura e a área não é muito grande, ele acabou pegando aqui uma boa parte do campus. O que que eu vou fazer aqui? Que eu vou mostrar para vocês, né? Como recortar essa área aqui, né? Quando a gente for exportar os nossos arquivos, a gente consegue exportar só nossa área de interesse, tá? Então, eu vou criar um polígono, tá? Vou estar criando um polígono aqui, vou começar por aqui. Pegar um pouquinho mais da área, né? Pegar aqui fora da área, mas já vai dar um recorte mais legal. Aqui posso dar uma ajustada. Opa.
Aqui eu posso dar uma ajustada nele também. Então tá aí. Tá feito vamos dizer assim, um recortezinho da área. Vou puxar isso aqui mais pra cá. Alinhar mais isso aqui. Tá? Acho que tá bom assim. O que a gente faz agora? A gente tá com esse shape, né? Um arquivo shape criado. Vem com o botão direito aqui. Set boundary, né? Coloca outer boundary. Então ele vai ficar assim, com essas taxinhas, tá? Então quer dizer que tá correto. É assim que ele tem que ficar. Então, agora para eu exportar, vamos aqui já para uma das últimas etapas. Vou exportar os dois produtos que eu quero aqui, depois vou estar exportando também o nosso relatório, onde vão conter todas as informações aí sobre o processamento. Então, vem aqui, botão direito, exportar ortomosaico, começar exportando em TIFF para abrir no QGIS. Então, vou vir aqui. Opa. Eu criei aqui produtos gerados, ortomosaico. Então, eu vou pegar Orto, TIFF. Só para a gente saber, né? Então, foi exportado. Vou exportar o nosso MDS agora. Tá? Eu mantenho assim, o mesmo recorte. Eu quero que ele fique recortado assim como o ortomosaico. Exporto MDE aqui. TIFF. Vou colocar aqui MDS, TIFF. Posso exportar também em KMZ o ortomosaico. Vou mostrar para vocês aqui. Exportar em KMZ do Google. Vou voltar aqui. Vou botar aqui Porto. Vou lá. E agora, né, já estou com os produtos exportados, vou exportar o nosso relatório do processamento. Vem aqui, né, no ficheiro, exportar e generate report, né, gerar report, gerar relatório. Era levantamento trilha, relatório de processamento em qualidade média, 14 pontos de apoio, mais 5 pontos de verificação. Aqui eu vou colocar o relatório, exemplo, trilha. Tal. Então, pessoal, estou com o relatório aberto aqui. Então, vejam que primeiro aparece o recorte, né, do nosso ortomosaico, certinho. Aqui tem a localização de câmeras, né? E aqui ele vai me mostrar os erros, né, dos nossos pontos. Dos 14 pontos de apoio, a gente teve um erro de 0,36 metros, 36 centímetros. Nossos pontos de verificação deram um pouco mais de 1 metro de erro. Nesse caso, né, esse é o erro do nosso levantamento, né? Basicamente 1 metro de erro. Aqui tem mais informações, né, para cada ponto, os erros de cada ponto. Ele nos mostra o nosso MDS, né, cortadinho certinho. E aqui tem mais algumas informações, né? Todas as informações aqui do processamento estão aqui, tá? A quantidade de pontos, o tempo que levou para ser feito cada uma dessas etapas, fica tudo salvo aqui, tá? E tem também aqui a questão do meu computador, né? Da configuração do meu computador. Então, eu trabalho aqui com Windows
10, 64 bits. A minha memória RAM é uma memória RAM de 8 GB, mas como é compartilhada com a placa de vídeo, acaba ficando 6,9 GB, tá? Teria que ser um pouco mais para aguentar um processamento, fazer um processamento mais rápido. Então, meu processador é um AMD Ryzen 3, um processador de entrada, um processador bem básico, né? E a minha GPU é a AMD Radeon Vegas 3 Graphics, né? Que ela é integrada com a memória RAM e é dedicado para ela 1 GB de memória de vídeo, beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês os produtos que eu gerei, né? O Orthomosaico e o MDS, vou estar mostrando para vocês ele no QGIS. Então, estou aqui com o QGIS aberto, vou clicar aqui para abrir o modelo, para abrir o projeto, na verdade. Venho aqui no canto para definir o meu sistema de referência de coordenadas. Então, agora eu vou colocar aqui Sergas 2021 Sul, tá? Que é o datum que eu utilizei lá no Edgesoft. Venho em gerenciador de fontes de dados livres. Já está em raster aqui, agora eu vou procurar os meus arquivos. Então, adicionei aqui meu MDS. Então, ele vem assim, né? Ele vem sem cores para o software. Então, eu posso alterar aqui, propriedades, colocar uma paleta de cores ali, né, que represente mais ou menos. Aqui está ao contrário, eu vou inverter esse gradiente. Então já ficou, né, mais parecido com o que foi gerado lá no Agisoft, que todas as altitudes, né, varia de 102 a 126 metros. Vou adicionar o meu ortomosaico agora, só para fazer esse processo aqui só para mostrar para vocês. Então tá aí meu ortomosaico. Tá? Aqui a gente consegue trabalhar melhor no QGIS, nessas questões de mensuração, né, medir a área e tudo mais. E agora eu vou mostrar ele também aberto no Google Earth, esse ortomosaico aqui. Então, pessoal, estou aqui com o Google Earth aberto, com o ortomosaico já gerado. Então, essa foi uma imagem obtida no ano passado, tá? As imagens obtidas, feito foi no ano passado. E aí está ele, o Google Earth bem alinhadinho com... Então, vejam aqui nessa imagem do Google Earth e a imagem do drone. Então tem mais várias possibilidades ali que a gente pode explorar no software, mas esse é um processamento básico já das imagens, com pontos de apoio. Caso não tenha os pontos de apoio, pode ser feito então só desconsiderando, né, aquelas etapas que eu realizei ali para os pontos de apoio. Mas caso tenha os pontos de apoio, é só seguir o que eu mostrei aqui. Com certeza vocês vão conseguir realizar o processamento. Referências, então, é o manual do Agisoft, que vai ficar na descrição do vídeo. Esse material aqui, que é um resumo do manual, também vai ser disponibilizado na descrição do vídeo. Eu espero que que essa aula, né, possa ajudar vocês aí a fazer os processamentos aí e dar início, né, a essa trajetória de mapeamento aéreo com drone. Então é isso, valeu!